No esconderijo da Night Raid, Mine estava se recuperando da lesão que sofreu na luta contra Seireu. A chefe fala sobre o ocorrido na missão de Bular, onde os subordinados de Esdeat e Bular morreram de forma peculiar, além do sumiço das armas imperiais. Enquanto isso, Esdeat está no túmulo de seus antigos subordinados, falando que como eles eram fracos a natureza tratou de os eliminar. Diz também que a única coisa que ela pode fazer por eles agora é vingar suas mortes. Vive, um peixeiro que nasceu fora da capital, veio para fazer parte de um grupo criado pela General Esdeat. Chegando lá ele se depara com outro membro, uma garota com katana chega depois e Seireu logo em seguida. Um homem chamado Dr. Stali entra junto com a Seireu, e por fim um homem loiro chega e se apresenta como Van. A General Esdeat entra na sala usando uma máscara para se disfarçar e logo dá um chute em Vive que voa longe, ataca Van mas ele se defende dos golpes. Seireu ataca Esdeat por trás, mas com o braço ela se defende. A menina da katana que se chamava Kurmi, ataca ela nesse intervalo de tempo, quebrando sua máscara. Esdeat, muito contente com seus novos subordinados, vai chamar seu novo grupo de Yegs. De noite os Yegs estão reunidos para se familiarizarem e Seireu pergunta o que Esdeat gosta de fazer. Ela diz que gosta de caçar ou torturar, e às vezes fazia pesquisas, mas o que realmente interessava no momento era o amor. A conversa acaba com ela dizendo que vai fazer um torneio para encontrar pessoas que possam usar armas imperiais. Tatsumi andando pela capital, vê cartazes sobre um torneio de luta, cujo vencedor ganhará muito dinheiro. Tatsumi está muito empolgado por finalmente ter a chance de poder ajudar seu vilarejo. Com esse dinheiro eles ficariam bem por algum tempo. Tatsumi fará de tudo para vencer esse torneio. Nesse momento o imperador e seu ministro conversam sobre a General Esdeat e sua busca pelo amor, mas Esdeat era muito exigente e não tinha ninguém na capital que atendia suas expectativas. No dia seguinte o torneio começou, mas até aquele momento ninguém interessou Esdeat. Ela diz que estava muito chato as lutas assim como o torneio, e que nenhum deles será capaz de usar uma arma imperial, demonstrando que estava muito decepcionada. A próxima luta é de Tatsumi, ele diz em seus pensamentos: não vou me dar o luxo de perder, seja lá quem for meu inimigo irá se arrepender. Tatsumi fixa seus olhos no inimigo de uma maneira penetrante. Na plateia Leone e o Lubok veem Tatsumi e ficam empolgados, pois fazia muito tempo que não se viam. Eles decidem falar com Tatsumi depois que o torneio acabar. Esdeat ainda estava entediada com esse torneio, mas decide olhar a luta. O inimigo de Tatsumi é enorme e diz que vai esmagar ele e depois levar o dinheiro, o que deixa Tatsumi um pouco irritado. A luta começa e o grandalhão avança em Tatsumi, dando um soco forte que quebra o chão da arena. Tatsumi apenas se desvia para o lado e continua a observar seu inimigo. Grandalhão dá vários golpes em Tatsumi, mas ele se defende com um dedo. Em seguida, muito furioso, o grandalhão concentra toda a sua força para finalizar a luta, mas Tatsumi o coloca em uma ilusão. Na ilusão Tatsumi parecia estar assustado e com medo dele, o que faz o grandalhão ficar convencido de sua vitória e disparando seu ataque mais poderoso. Tatsumi com sua super velocidade se desvia, mas seus movimentos eram tão rápidos que criou vários furacões no processo. Em seguida Tatsumi chega por trás do grandalhão, que sequer sabia onde Tatsumi estava, e com um soco abre o peito do touro, o partindo ao meio. Todos ficam chocados com a cena. Tatsumi estava com um olhar assassino. Todos ficam com medo. Leone e Lubok não acreditaram que Tatsumi fez isso na frente de todo mundo. A capital poderia pensar que ele era da Night Raid. A General Esdeat parece surpresa. Tatsumi dá um sorriso e pede desculpas por ter exagerado. Esdeat parece ter gostado muito de Tatsumi. Ela caminha em sua direção. Tatsumi observa friamente. Ao chegar ela fala que matar estava fora das regras. Tatsumi diz que seu oponente era muito fraco e por isso morreu. Após ouvir isso, Esdeat tem certeza que Tatsumi era o homem que ela procurava e diz que vai entregar seu prêmio, colocando uma
coleira em Tatsumi e dizendo que agora ele pertence a ela, e o leva ao seu palácio. Tatsumi apenas segue ela para entender o que estava acontecendo ali. Leone e Lubot contam o ocorrido para os membros da Night Raid. Akame fica apreensiva sobre a notícia, pois agora que tinha finalmente achado Tatsumi, ele tinha ido embora novamente. Os Yeags estavam em uma missão de colocar a fortaleza dos bandidos abaixo. Tatsumi usa seu Sharingan para os observar melhor, mas não pode deixar de notar a alegria da General Sdeat, que estava sentada ao seu lado. Tatsumi pergunta por que de estar ali. Ela responde que ele é um integrante reserva dos Yeags, e que seria bom para ele assistir como a operação nas missões funcionavam. Tatsumi olha Seireu e acaba dizendo seu nome em voz alta. Sdeat pergunta se ele já conhecia ela. Tatsumi diz que já teve uma dívida com ela, mas agora que pagou, aquele laço que unia os dois acabou. Sdeat coloca sua mão sobre a de Tatsumi, que imediatamente fica confuso, pois aconteceu muitas coisas estranhas naquele dia e ele ainda estava processando os ocorridos. Sdeat parece feliz segurando minha mão. Ela está tão linda agora, pensava Tatsumi. Ele decide apenas deixar ela fazer o que quisesse por enquanto. Os Yeags atacam a fortaleza pela frente, e são recebidos por vários figurantes. Seireu logo puxa uma furadeira gigante de dentro do cachorro e mata os figurantes. Não satisfeita, ela puxa um canhão e explode a entrada da fortaleza com um tiro. Doutor afirma que foi ele quem criou essas armas. Kuromi acaba com muitos figurantes em segundos, e os outros integrantes também fazem o mesmo, revelando uma arma imperial que lança chamas e uma que cria asas e te permite voar e controlar penas que são mais afiadas que lâminas. Eles saem com estilo, enquanto pegava fogo na fortaleza. Tatsumi dá um sorriso e diz que eles são interessantes. Sdeat fica contente por seu grupo ter agradado Tatsumi e diz que ela irá treinar ele pessoalmente, afirmando que Tatsumi vai poder fazer como eles. Tatsumi diz que Sdeat é gentil, mas ele gostaria de ver a força dela antes de qualquer coisa, pois o mesmo não gosta de aceitar mestres ou senseis. Sdeat diz que vai mostrar um pouco da sua força agora, mas Tatsumi para ela, dizendo que já estava muito tarde para isso, e que estava um pouco cansado agora, pois o dia foi muito estressante. Tatsumi, depois de olhar fixamente nos olhos de Sdeat, pergunta por que dela ser tão gentil com ele. Ela diz que também não sabe o motivo, já que não conhecia direito o amor, mas que se sentia muito bem na presença de Tatsumi. Já no quarto, Sdeat tomava banho. Era possível ver o brilho em seus olhos. Estava completamente apaixonada por Tatsumi. Tatsumi estava no quarto, vendo a sombra dela tomando banho. Ele se pergunta sobre o dinheiro do torneio, pois Sdeat ainda não tinha dado para ele. Tatsumi precisa urgentemente desse dinheiro para salvar seu vilarejo, e decidiu falar disso com Sdeat quando ela terminasse de tomar banho. Ela sai do banheiro só de roupão, o que deixa Tatsumi agitado de uma forma diferente. Ela pede desculpas pela demora. Ele pergunta por que dela estar daquela forma na frente dele. Sdeat apenas sorri, pois já percebeu o nervosismo de Tatsumi e diz que ele é fofo. Ela pergunta se ele quer beber alguma coisa, e ele responde que não gosta de bebidas alcoólicas. Lendo a mente dela e vendo que pretende o embebedar para se aproveitar dele à noite, Tatsumi diz que precisava falar algo importante para ela, e diz sobre o prêmio do torneio quanto era importante para ele. Sdeat diz que vai dar para ele esse dinheiro, mas que em troca ela quer ficar mais próxima dele. Ele pergunta se ela realmente gosta dele, afinal ela não sabia quase nada sobre ele até o momento. Sdeat beija Tatsumi nesse momento e se joga em cima dele. Um longo silêncio permaneceu no quarto até que Tatsumi diz que ainda não está preparado para essas coisas de acasalamento, mas tudo bem se for coisas menos intensas. Ela concorda, e Tatsumi decide tomar banho para esfriar as duas cabeças.
Ao voltar ele pensa se dorme no sofá ou na cama junto com ela, mas no fim ele escolhe a cama. Após se deitar, Esdeat lambe o rosto de Tatsumi e o abraça por trás. Ele gosta daquela sensação, mas fica um pouco envergonhado, pois nunca tinha ficado daquela forma com ninguém. O calor e o cheiro de Esdeat agradava muito Tatsumi. Ela diz que sempre irá proteger Tatsumi, que não iria se apaixonar por mais ninguém, que Tatsumi seria o único homem em sua vida e que nunca mais se sentiria sozinho. Ele fica sem reação com as palavras dela. Como uma pessoa que mata e tortura por diversão pode ser tão carinhosa? Tatsumi parece estar começando a gostar de Esdeat. Aquela noite, apesar de não ter acontecido nada demais, aproximou muito os dois. Na manhã seguinte, Esdeat diz para os Yegs que Tatsumi seria mais que um reserva, e que ficaria ao lado dela como seu namorado. No salão estavam a Kuromi e o Veive. Tatsumi, ao chegar lá, olha Kuromi fixamente enquanto ela comia biscoitos. Ela percebe e diz que não vai dar nenhum pra ele. Tatsumi continua olhando, mas dessa vez sorrindo pra ela. Ela diz: "O que foi?" Tatsumi chega perto dela e coloca a mão sobre sua cabeça, dizendo que ela se parecia com uma antiga amiga dele. Esdeat chega e diz que eles vão caçar por alguns dias na montanha Fake. Esdeat e Kuromi irão ficar juntas na parte da manhã, enquanto Tatsumi e Veive também. As duplas irão trocar o anoitecer, ficando Tatsumi e Esdeat juntos na parte da noite. Esdeat pensava que poderia impressionar Tatsumi, mostrando sua força, já que os monstros mais perigosos aparecem à noite. Tatsumi chama Esdeat para uma conversa a sós. Ele fala para ela sobre o dinheiro do torneio que ainda não recebeu. Ela decide dar 10.000 moedas de ouro a ele, afinal ele tinha vencido o torneio. Já nas montanhas Fake, Tatsumi e Veive tinham uma conversa amigável até que alguns monstros atacam Veive pelas costas. Tatsumi salva ele e então os dois juntos matam todos aqueles monstros. Tatsumi olha para Veive de forma estranha e fala: "Diga pra Esdeat que eu fui resolver uns problemas e não sei quando irei voltar." Tatsumi se move rapidamente e com um golpe faz Veive desmaiar. Tempos depois, Veive conta pra Esdeat sobre o ocorrido e ela o tortura por ter deixado Tatsumi ir embora. Mas uma coisa que não entra na cabeça de ninguém ali é que Tatsumi venceu Veive sem usar nenhuma arma imperial, e ainda por cima com apenas um golpe. Afinal de contas, quem Tatsumi realmente era? Os membros dos Yegs dizem Tatsumi pode ser um integrante da Night Raid, e perguntam o que fazer se ele futuramente for um inimigo. Esdeat responde que o ideal era vencê-lo e trazer vivo, mas em último caso poderiam matá-lo. Esdeat caminha sozinha pelo palácio, pensando nas últimas palavras de Tatsumi, pois dizia que iria voltar algum dia. Esdeat sente que a próxima vez que eles se encontrarem, ela vai fazer acontecer e Tatsumi não irá resistir. Na Night Raid, Lione acorda e vai lavar seu rosto no rio, mas é atacada por um dos fantoches do doutor. O doutor manda mais de seus fantoches em direção ao esconderijo da Night Raid. Lubok se depara com um deles que logo ataca, mas Lubok se desvia e quebra o pescoço dele com seus fios. O fantoche continua vivo e ataca Lubok novamente, mas ele cria uma lança e acerta o fantoche, que dessa vez morre, até que decide olhar para trás e vê que tem um grupo de fantoches se preparando para atacar, o que o deixa assustado e ele sai correndo. A Kame aparece e mata todos. Mine luta contra um homem com a tesoura da Shelly. Mine prepara um tiro contra ele e o transforma em pó, ficando com sua arma imperial. Ao olhar aquela tesoura, ela se lembra de Shelly e acaba chorando.
a chefe chega na batalha sobre uma criatura voadora, trazendo 2 novos membros da Night Raid. O doutor fica empolgado e diz que agora irá usar sua arma secreta. Enquanto isso, o fantoche que atacou o Leone está preparando outro ataque furtivo, só que dessa vez contra Mine, mas Leone aparece e dá um chute nele que o faz voar para longe. Leone, muito bravo, pega pelo pescoço, o estrangulando, mas o fantoche ataca ela de novo com um chute que tinha uma lâmina no pé. Leone, com os dentes para o chute, o lança no chão. Todos da Night Raid se reúnem, mas acabam cercados por diversos fantoches. Um gás venenoso se propaga no ar, fazendo os assassinos caírem no chão. Quem lançou o veneno foi o próprio doutor, que diz que era sua arma secreta número 1, veneno paralisante. Um dos novos integrantes da Night Raid chega ao campo de batalha. Seu nome é Susano. Ele vai em direção aos fantoches, segurando um bastão com lâminas que giram, matando todos aqueles fantoches facilmente. O doutor explode todos aqueles fantoches na esperança de matar, mas Susano se regenera, revelando ser uma arma imperial. A chefe avista o doutor e seus 3 fantoches espécies, mandando Susano não deixar eles fugirem. Susano chega em seguida pronto para matar todos ali. O doutor usa sua arma secreta número 2, se transformando em uma fera gigantesca e devorando seus 3 fantoches especiais para ficar ainda mais forte. Susano o ataca, mas não surte efeito e o doutor dá um soco nele, o jogando para longe. A luta continua, mas Susano só consegue se esquivar dos ataques. Mine atira nele, mas não faz nenhum efeito. Ela lança outro tiro e dessa vez empurra o doutor pro chão. A Kame aproveita e vai para cima dele, o cortando com sua katana Murasame, que mata suas vítimas com um golpe. O doutor acaba morrendo em seguida. A Night Raid vai para outras montanhas, com o objetivo de criar seu novo esconderijo. A chefe apresenta seus novos membros, uma garota chamada Chelsea, e uma arma imperial chamada de Susano. Enquanto isso, a General Esdeato recebe a notícia sobre o sumiço repentino do doutor. Ela presume que ele morreu. Seireu fica abalada por perder outro ente querido. Esdeato pergunta como Seireu se sente sobre o ocorrido. Ela diz que estava bem, mas começa a chorar por ter perdido todos aqueles que amava pela Night Raid. Esdeato, vendo isso, decide confortá-la com um abraço. Enquanto isso, na Night Raid, Chelsea implicava com Mine, a chamando de tábua e roubando sua comida, se transformando em gato. Sua arma imperial permite que ela se transforme em qualquer coisa. Leone mata as criaturas da montanha, já que as mesmas eram muito perigosas. Mais de um mês já tinha se passado e Chelsea opina sobre os membros Night Raid. Fala que eles são fortes e tudo mais, só que são muito descuidados. Chelsea diz que viu os registros sobre Shelley Bular, que morreram em combate, e viu sobre um cara chamado Tatsumi, que abandonou a Night Raid. Chelsea fala que eles são um fracasso como assassinos. Na capital, a General Esdeato estava patrulhando, mas ela parece meio distraída. Van pergunta se tem algo que a preocupa. Esdeato diz que sempre fica procurando o Tatsumi na multidão. Van diz que encontraram muita gente no exército que lembra o Tatsumi e poderia apresentá-los a ela, mas Esdeato diz que Tatsumi é uma pessoa única e que não aceitaria o outro. Van acha esse pensamento uma idiotice e decide ficar de olho nela por enquanto. Esdeato sente que algo vai acontecer em breve. Será seu reencontro com Tatsumi, ou a batalha contra a Night Raid está chegando, ou então outra coisa, se perguntava Esdeato. Tatsumi tinha voltado ao seu vilarejo para entregar aquelas moedas de ouro. Depois disso, Tatsumi decide testar as armas imperiais que pegou no navio.
começando com a flauta, que foi responsável pela fusão de seus olhos à sua arma imperial do olho que pegou do carrasco. Com sua semana de treino, Tatsumi domina aquela arma imperial da flauta e descobre que tem uma melodia específica que faz as armas imperiais que estão em contato de Tatsumi se agitarem, e ao tocá-la ele faz a flauta se unir à sua voz. Assim Tatsumi consegue usar os poderes da flauta com sua voz, enfraquecendo seus inimigos ou fortalecendo seu próprio físico. Tatsumi fica 3 semanas inteiras para dominar o anel que manipula a água, conseguindo uma evolução desse poder, podendo agora criar água do nada e controlar ela à vontade. Tatsumi usa a melodia de sua voz para conseguir se fundir com essa arma imperial, e após concluir Tatsumi decide testar Incursion, que funciona como uma armadura e se adapta muito bem com ele. Após 1 mês e pouco Tatsumi decide voltar para a capital.